Olá! Hoje eu tô aqui para conversar contigo sobre uma pessoa muito importante, principalmente nesses tempos de pandemia em que a gente fala tanto sobre doente, sobre doença, e é uma pessoa que fica esquecida e tem uma importância fundamental em todo esse processo, que é a figura do cuidador. Toda pessoa doente, ela precisa de alguém que tome conta dela muitas das vezes. Então, quando eu falo em pessoas doentes, eu falo naqueles doentes graves, pessoas que estão impossibilitadas de cuidar de si. E a figura da pessoa que está ali do lado, que se dispõe a cuidar, ela é muito importante. E a gente normalmente não valoriza essas pessoas porque as pessoas em volta muitas vezes enxergam o cuidador como aquela pessoa que ela é obrigada a cuidar do outro. E talvez legalmente falando, sim, ela é obrigada a cuidar do outro. A gente não pode abandonar, certas pessoas não podem abandonar outras nesse estado de doença. Mas o fato, o que eu quero falar aqui é sobre aquela pessoa que não está só cuidando porque ela é obrigada, mas porque ela quer cuidar, ela se dispõe. E muitas dessas pessoas se sacrificam uma vida inteira por causa de alguém próximo, alguém que elas amam que está doente. Se essa é a tua realidade, ou tu já passou por isso, vai entender bem o que eu estou dizendo. Eu sempre digo que o cuidador, ele adoece junto, querendo ou não. Porque a doença do outro, ainda que não seja contagiosa, ela acaba contagiando, ela deixa sequelas, ela deixa marcas. Mesmo depois que o doente se recupera, ou quando se trata de uma doença terminal que ele se vai, as marcas continuam, ficam cicatrizes. E isso não tem como esquecer. É uma experiência sempre muito marcante. E é muito importante o cuidado que o cuidador tem consigo. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas ao redor, e principalmente aquelas pessoas que o cuidador imaginava, né, ou imagina, que seriam aquelas que dariam apoio, que te ajudariam nesse processo, são as pessoas que mais criticam ou julgam o comportamento do cuidador. Porque todo mundo tem uma ideia que o cuidador, como eu falei, que ele é obrigado a fazer aquilo e que ele tem que sacrificar assim a sua vida, ele não tem sequer direito de ser feliz. Porque ele está com uma pessoa que está com uma doença grave, que está sofrendo, e claro que a gente não está aqui desmerecendo o estado da pessoa que está doente, porque é óbvio que ninguém está sofrendo tanto quanto aquele que está doente, porque ele pode estar morrendo, ele pode estar sentindo dor, ele está com medo, são muitos os sentimentos. O doente está deixando as pessoas que mais ama, então não se trata aqui de desmerecer o estado dessa pessoa. É óbvio que ele merece, a pessoa que está nesse processo, ela merece todo respeito e consideração. Só que também o cuidador, como eu falei, ele também adoece. E se ele está ali é porque ele ama aquela pessoa, então ele também está sofrendo, ele também está com medo. E ele se sente sozinho, na maioria das vezes, porque em muitos casos aquela pessoa é a pessoa que ele contava para compartilhar sua vida, né? Pode ser a esposa, o esposo, o pai, a mãe, ou às vezes é o próprio filho. E isso é muito difícil porque nenhum pai ou mãe está preparado para lidar com a doença de um filho, né? Porque, como eu sempre digo, isso foge à ordem natural das coisas, né? Então, é um processo muito difícil. Mas, como eu falei, assim, as pessoas esperam um comportamento de adoecimento do cuidador. E isso
na minha visão, está totalmente equivocado, né? Por quê? Porque o cuidador, ele precisa, mais do que qualquer um, se cuidar. Ele precisa estar bem para cuidar de outra pessoa. É o que eu já falei em outros vídeos aqui, ou mesmo lá no blog, que é o que o Yoga e o Ayurveda falam. A gente precisa estar bem para poder cuidar do outro. Antes de amar ao próximo, a gente precisa amar nós mesmos. Isso não significa, claro, que tu vai abandonar aquela pessoa, vai deixar, né, o cuidado de outros. Não se trata disso. Se trata que não é futilidade, às vezes, a pessoa ir a uma academia, fazer sua prática de yoga, ou daqui a pouco dar uma fugida para tomar um café com um amigo ou com uma amiga, porque a pessoa precisa respirar. Só quem passou ou passa por isso sabe o quanto é difícil. E se tu estás sentado numa mesa de uma cafeteria e passa alguém te ver sorrindo com amigos ou amigas, enfim, tu é julgado. Nossa, como que ela pode estar assim, tendo uma pessoa em situação na casa dela daquela forma? Só que a pessoa não está deixando de sofrer, ela só está tendo um momento. E ela precisa sim ser feliz, porque ela já tem motivo de sobra para ser infeliz. Então, o cuidador precisa ter essa noção que ele não precisa morrer junto, ele não precisa adoecer junto. Como eu falei, ele, de certa forma ele vai sim adoecer e parte dele talvez morra, mas ele precisa se utilizar dessa situação, aprender com ela, porque a gente aprende muito quando passa por isso. E não precisa ser forte o tempo todo. As pessoas normalmente dizem, nossa, o cuidador, né, principalmente, como tu és forte. Não, eu sempre digo que o cuidador ele não é forte, ele não teve opção, porque ninguém planeja passar por uma situação dessa. Então, simplesmente uma situação dessa surge na tua vida, não era uma coisa planejada, não era uma coisa desejada, então tu não teve outra opção senão fazer o que tu estás fazendo ou o que tu teve que fazer na época. E não interessa o que tu esteja fazendo, não interessa o que tu fez, interessa que a gente sempre tenta fazer o melhor. E a gente não é perfeito, né? Então, a gente tem que, quando surgirem esses julgamentos, essas opiniões e tudo que as pessoas falam, por mais que doa, a gente deve aprender com isso. Porque a pessoa que está te julgando, ela normalmente ela não está disposta a ficar no teu lugar. Ela não está disposta a estender a mão para o que tu está precisando, para aquele doente está precisando. Então desconsidera. Às vezes a ajuda vem de pessoas totalmente estranhas. E isso é o grande aprendizado. Que às vezes família não é exatamente aquilo que tu entende como família. Eu digo, família é muito bonita na foto para o Natal. Mas na hora que tu precisa, às vezes não é um familiar que vai te ajudar. Às vezes é uma pessoa estranha, um conhecido do trabalho, um vizinho. E que bom que existem esses anjos na nossa vida. A gente tem que se abrir para isso, aceitar ajuda, aceitar a gentileza dos outros. Às vezes uma coisa simples, como aquele vizinho que te leva um pedaço de bolo, já te traz alegria. Às vezes a gentileza de um feirante faz com que tu ganhe teu dia, porque tudo que tu precisa nesse momento também é cuidado, é gentileza, consideração. E infelizmente poucas pessoas vão valorizar isso tudo que tu estás fazendo ou que tu fez. Às vezes nem mesmo a pessoa que está sob os teus cuidados vai valorizar aquilo que tu estás fazendo, talvez considere que é pouco. Mas a pessoa que está nessa situação, talvez ela não esteja nem conseguindo entender o processo, porque ela está num processo muito difícil. E também não dá para julgar. É triste, porque a pessoa, como eu digo, ela está se sacrificando de alguma forma. Às vezes ela para a vida, às vezes ela larga o seu trabalho, se afasta de pessoas que ela gosta, às vezes tem que se afastar da sua própria casa para dar sequência ao tratamento, às vezes em outra cidade. E às vezes aquela pessoa que está ali, que tu está fazendo tudo isso por ela, não olha dessa forma. Como eu digo,
acha que é tua obrigação. Só que não se trata disso. Então, esse vídeo eu fiz pensando nessas pessoas. Então, o apelo que eu te faço pro teu bem e pro bem da pessoa que tu estás cuidando é: te coloca em primeiro lugar, no sentido que não é que tu vais deixar de cuidar daquela pessoa, vai deixar de amar, enfim, não é isso. É a história da máscara do avião, eu sempre falo isso. Aquele aviso que as aeromoças sempre dão. Quando as máscaras caírem, primeiro coloca a tua, depois tu coloca nas pessoas que têm dificuldades, como idosos, doentes, crianças. E é isso que a gente tem que fazer nessas situações tão drásticas da vida, como é o caso de cuidar de alguém doente. Então, sim, tu precisas mais do que nunca estar bem. Então, o recado que eu te dou: te alimenta bem. Tu precisa te alimentar bem, de forma saudável, porque essa é a parte difícil. Tu não pode adoecer também, porque tem alguém que depende de ti. E às vezes não é só o doente que depende de ti. Às vezes tem outras pessoas que, ainda que não estejam doentes, também dependem de ti. Às vezes são pessoas que contam contigo por cuidado daquela pessoa. Às vezes tu tá cuidando da tua esposa, do teu esposo, e teus filhos dependem de ti. Às vezes tu tem crianças pequenas. Às vezes tu tá cuidando do teu pai, da tua mãe, e o teu irmão, a tua irmã também dependem de ti, porque eles também amam aquela pessoa. Então, te cuida, te alimenta bem. Cuida do teu corpo. Se tu tiver a possibilidade, pratica exercício, sai para uma caminhada, faz qualquer coisa. Aliás, terceiro, sai de casa. Tu precisa respirar. Porque quando a gente tá com uma pessoa, principalmente em doença terminal, só quem passou por isso sabe, a gente sente praticamente o cheiro da morte. E é difícil lidar com isso, a energia não é boa. Por mais que tu tente manter um estado de ânimo bom na tua casa ou na clínica, não interessa onde tu cuida dessa pessoa, a gente sabe que a gente não está acostumado, a gente não lida bem com morte, ninguém lida bem com isso. Então esse sentimento de que é menos um dia, é difícil, e a gente precisa assim, sai. Se tu puder, sai para respirar. Sai para dar uma caminhada na volta da quadra. Se tu tiver cachorro, sai com o cachorro. Se tu pratica algum exercício, vai praticar. Então, exercício, isso vai ser bom pro teu corpo, vai ser bom pra tua mente. Se tu puder silenciar, ter um momento para ler um livro, ter um momento para meditar, faça isso. Às vezes, acordar mais cedo para tomar um café da manhã sozinho já faz toda a diferença. Porque a vida, geralmente, do cuidador é muito corrida, muito difícil. E é cheia de imprevistos. Então, sempre que tu tiver essa oportunidade, faça. E também, tenta não dar ouvidos para algo que os outros falam. Como eu falei, dá importância para aqueles que estão ali te estendendo a mão. Porque se não for para ajudar, desconsidera. As pessoas sempre vão falar, seja nessa situação, seja em outras. As pessoas estão sempre prontas para apedrejar. Só que ninguém está pronto para enfrentar aquilo que tu estás enfrentando. Ninguém está disposto. São poucas as pessoas que se dispõem a isso. Então, desconsidera. Te aproxima daqueles que realmente estão preocupados contigo, preocupados com a pessoa que está sofrendo, né, que está passando por um processo de doença. Valoriza aquelas pessoas estranhas que às vezes são gentis de verdade contigo. Isso é o que vai fazer a diferença. E além disso, tu pode sim tentar ser feliz, ter momentos de felicidade, por mais que tu esteja sofrendo com a dor da doença do outro, com o medo de perder o outro. E isso, ainda mais quando é uma pessoa que tu ama muito, tenta ter momentos de felicidade. Não é futilidade
de repente no salão para cuidar do cabelo, ou sair para tomar um café com as amigas, tomar uma cerveja com os amigos, jogar futebol, não interessa. A gente precisa desses momentos. A gente não pode, como eu falei, morrer junto com aquela pessoa, porque a nossa vida vai continuar. E eu creio que aquela pessoa que está ali sofrendo, ela não quer te ver infeliz, principalmente se ela te ama. Ela até pode estar amarga por conta do processo da doença, porque é um processo difícil. Nem todo mundo lida bem com isso. Nem todo mundo, como eu digo, encontra a luz nas dificuldades. Às vezes as pessoas só veem trevas e cada um responde a esse processo de uma forma, isso deve ser respeitado. Mas tu não precisa agir dessa forma. Então, tenta. E se as pessoas, como eu te falei, te julgarem, problema delas. Tu sabes que tu estás fazendo o melhor, tu sabes que tu está fazendo todo o possível. E não vem ao caso se tu tem outras pessoas, tu tem uma equipe de enfermagem às vezes para ajudar essas pessoas ou não, se o teu paciente, ou o teu paciente não, né, o teu doente, né, ele está numa clínica, o cuidador, ele sempre estará presente. Então, esse é o cuidador. É para, se tu és essa pessoa, é para ti que eu tô falando. Então, o meu recado é esse. Te cuida. Senão tu não vais conseguir dar conta de cuidar, provavelmente, da pessoa que tu mais ama. Então, faz de tudo que tu puder, por menor que seja. Como eu digo, nem que seja aquele prazer de tomar um cafezinho com um pedaço de bolo quentinho à tarde. Tu tens esse direito. Outras pessoas precisam de ti. E vai chegar um momento que tu vai cansar. Porque cansa ser forte. A gente, como eu falei, a gente não planejou, ninguém é forte, a pessoa precisou ser forte. E vai chegar um momento que tu vai cansar. E tu vai querer jogar tudo pro alto, tu vai querer fugir, tu vai querer sumir. E tu vai chorar muito. E ninguém vai entender isso, porque vai achar que é uma fraqueza, daí vira fraqueza, né? A pessoa forte vira fraca. Não é fraqueza, isso é ser humano. Porque é uma barra muito pesada. Então, chora. Se tiver alguém pra te abraçar, que bom. Mas se não tiver, chora sozinho. Te desespera. Deixa esse sentimento fluir, acolhe, aceita. Como eu falei, só quem passa por isso ou já passou, entende. Mas de uma forma ou de outra, é o que eu sempre digo, vai chegar um momento que tudo isso vai passar. Vai passar e quando tudo passar, se tudo der certo, que maravilha, vai ter muito a comemorar. Se as coisas não saíram como tu gostaria, se tu perder essa pessoa ou perdeu essa pessoa que tu amava tanto, que tu cuidou com tanto zelo e carinho, pensa que essa pessoa com certeza foi em paz, no sentido que tu fez tudo o que tu podia, ela se sentiu amada. E o mais importante da nossa vida é isso, é o amor, né? O amor que a gente tem por nós mesmos, o amor que nós temos e que nós dividimos com outras pessoas. É isso que faz toda a diferença na vida da gente. Então, expressa esse amor por ti, pelo outro, por todo mundo que está aí te ajudando nesse momento, ou por quem já te ajudou. Não deixa de reconhecer, nunca esquece disso. A gente lembra muito, grava muito quem nos prejudica, mas a gente esquece de valorizar quem nos ajuda. Então, sempre agradece. Se tu és cristão, pede forças, porque não é fácil e ter fé é muito importante nessas horas. Não digo para esperar um milagre, porque às vezes o milagre não vem, né? Pode acontecer, mas às vezes ele não vem. Mas pede força para passar por tudo isso com um máximo de serenidade. Então, meu desejo para ti é que tu te cuide, que tu fique bem,
que tu possa cuidar muito bem dessa pessoa que tu ama tanto, que ela fique bem também se for possível, e se não for, que ela vá com esse sentimento de paz, de tranquilidade e de muito amor. Namastê.